Eu sei que você já teve aquela sensação de que tudo está organizado, mas não consegue encontrar espaço para fazer e entregar muito mais além do que esperam de você. É comum você ficar afogado em uma agenda lotada de compromisso com pouca flexibilidade, mas basta ajustar algumas pequenas coisas, você já melhora a sua produtividade e sua execução. Falaremos sobre isso hoje e você vai aprender nesse vídeo 3 práticas para que você supere a sua capacidade máxima atual e organize ainda mais a sua agenda, melhorando a execução das suas atividades e multiplicando sua produtividade sem precisar trabalhar mais horas por isso. Eu sou Gil Tolentino, terapeuta e mentor dos profissionais de alta performance e eu ajudo esses mesmos profissionais a fazerem mais em menos tempo. Bom, pare agora nesse momento e analise o tanto de tempo que você perde no trabalho. Você já parou para fazer isso? Eu acredito que não. Por quê? Você está tão afogado em compromissos, em agenda cheia, que você não tem esse tempo para entender o que ali pode melhorar. Mas será realmente que esses compromissos que você tem, eles têm uma importância mesmo? Ou ainda existem compromissos ali que são um desperdício de tempo pelo caminho? Será que não existe esse desperdício? Por exemplo, se você trabalha em casa, você perde muito tempo com longas pausas. Se você trabalha no escritório, aquela conversa de corredor que era para ser 10 minutos, ela dura 1 hora, e não falaram absolutamente nada sobre trabalho ou desenvolvimento, ou ali jogando talvez uma conversa fora. E aqui, gente, eu não estou demonizando você ter conversas tranquilas ou conversas sem um objetivo definido. Não, não é isso. Eu não estou demonizando isso. Eu estou simplesmente dizendo que no horário onde a gente está trabalhando, essas coisas elas tendem a acontecer mais do que a gente deveria tolerar, entende? Então, o rigor de uma agenda ela é tão importante, por exemplo, que gerentes executivos e diretores de empresas, empresários mesmo, eles têm um assistente só para organizar a agenda deles, né? E aqui eu estou falando, você não precisa de um assistente para organizar a sua agenda, né? É longe de mim isso, né? Falar que você, nossa, agora você precisa de um assistente para organizar a agenda e só assim que eu consigo ser produtivo. Não, mas você já consegue organizar alguma coisa. Você, para alta produtividade, você precisa ter um certo nível de organização, mas você precisa ir além, né? Além da simples colocação, digamos assim, de atividades na sua agenda, sem talvez uma conexão, né? Para que você não caia nessa armadilha da agenda lotada, que você vai acreditar que você está fazendo muita coisa, mas ao final você não está fazendo tanta coisa assim que seja importante, né? Então, a primeira prática aqui para melhorar a sua produtividade qual é? O agendamento da sua energia. Então, eu costumo dizer, né? Imagina você com um carro, uma Ferrari ali, aí você vai lá e coloca, sei lá, um combustível adulterado, óleo de cozinha no carro. Né? Você acredita que você vai conseguir fazer alguma coisa com aquele carro? Pode até ser que você consiga chegar no destino. Mas o carro vai chegar engasgando, ou o motor vai dar algum problema em algum momento, vai estragar, né? Então acontece a mesma coisa com você. Quando você planeja, por exemplo, as reuniões que são importantes, de fato, ou você planeja e aí você vai ali, trabalha e tal, mas você não coloca essa reunião num horário que seja condizente com o horário que você está mais produtivo. Né? Então, quando isso acontece, é mais ou menos a mesma coisa. Você pode até decidir algo, mas vai ser a custo de uma exaustão muito grande, porque exige uma cognição sua muito alta, principalmente para as reuniões que são de decisões importantes, ou você está estudando um conteúdo muito intenso, e aí você, sei lá, quer estudar o conteúdo muito intenso. E aqui, generalizando, à noite, normalmente à noite você está mais cansado. Tem gente que é diferente, tem gente que não é assim. Mas é justamente isso, o agendamento da sua energia é você olhar os horários que você é mais produtivo, ao invés e colocar as atividades mais complexas nesse horário, ao invés de ficar colocando quaisquer atividade naqueles horários, sendo que, né, às vezes não exige tanto da sua cognição. Por exemplo, você coloca leitura de e-mail, checagem de mensagem, essas coisas são simples,
A não ser que seja um e-mail muito elaborado que você tem que responder para a liderança, para executivos ou para algum cliente importante, isso você vai colocar como uma atividade prioritária, certo? Então, como que faz, né? Você realmente, se você tiver algum resultado colocando atividades não produtivas e não importantes no seu tempo mais produtivo, né, você vai estar gastando energia cognitiva ali para coisas que não agregam. E o contrário vai acontecer a mesma coisa. Você vai trabalhar coisas importantes em horário que você não é produtivo e você vai ficar exausto. Por isso que você vai chegar em casa, às vezes, cansadíssimo, né? Com a sensação de que nada andou. Então, você vai ficar mais ansioso, vai cair a qualidade das suas próprias entregas, beleza? E aí você vai ter que parar para descobrir realmente qual que é seu horário mais produtivo, qual que é o seu cronotipo. Nesse canal tem um vídeo que eu te mostro como você pode entender qual é o seu horário de máxima performance e como você consegue ajustar e organizar isso melhor na sua rotina com base nessa informação. Assiste lá depois desse vídeo aqui, o link vai estar aqui na descrição. E quando você organiza a sua rotina com base na sua energia, e não apenas no relógio, né? Acordei cedo, vou checar mensagem, etc e tal, você entra num estado de alta performance sustentável, né? Que você vai produzir muito mais com menos esforço e mais resultado. É basicamente você pegar 1 hora e você conseguir fazer 2, 3, 4, 5 vezes mais do que você faria com outras atividades pequenas, né? Então, eu falo porque às vezes você pega uma atividade complexa, coloca lá e aí você não consegue desenvolver essa atividade porque você está num horário mais improdutivo, né? A próxima ferramenta é o planejamento reverso. O que é ele? O planejamento reverso é o seguinte: as metas e objetivos elas precisam de ter prazo para acontecer. Se você não coloca um prazo, muito provavelmente você vai procrastinar, você vai deixar para depois, né? Então você estabelece um plano de como você vai chegar lá. E aí você vai criar um ambiente mais favorável para que você não fique ansioso, né? Quantas vezes você às vezes acabou colocando uma agenda cheia e acabou deixando um trabalho para a última hora? Mesmo sabendo que você é um profissional de alta performance e dando conta do recado ali, se você vai conseguir entregar, mas o tanto que você se esgotou durante esse processo, né? A que custo? E aí é aquele pensamento, né? Não tem problema, eu faço isso semana que vem, eu tenho outras coisas aqui para fazer e tudo mais. Sendo que na realidade, né, só faltou ali pensar realmente no que você poderia dividir para poder quebrar aquela meta, aquele objetivo em pequenas metas, né? Então seria basicamente o que eu preciso fazer para ter isso pronto na data correta, normalmente um pouco antes, né? Para que você possa revisar. Então vamos imaginar aqui uma coisa simples, né? Uma apresentação que você vai fazer para alta liderança ou uma apresentação que você vai fazer para o cliente, né? Então, essa apresentação ela é daqui 10 dias. Né? Quais são as dependências das atividades? O que você precisa estar pronto? A proposta comercial precisa estar pronta? Quem precisa aprovar a proposta? Você vai precisar de ajuda? Né? Para a apresentação, você vai precisar validar com alguém antes para você levar essa apresentação para o executivo? Então, você olha para o que você precisa fazer antes, quebra isso em pequenas metas, microetapas e define quando cada uma dessas etapas vai ser feita, né? Quando elas serão feitas. E aí isso vai reduzir a sua atividade, perdão, isso vai reduzir a sua ansiedade e vai dar clareza real para os próximos passos. Então, você vai listar tudo que precisa ser feito até o prazo definido, né? Igual eu comentei aqui. E aí você vai reservar os blocos na sua agenda para que esses prazos eles se encaixem ao longo dos dias, para que você não fique, né, com uma sensação de que o negócio vai ser entregue de última hora, né, e que você tenha pronto aquilo ali que você vai entregar antes da data combinada, né? Você vai conseguir proteger a sua saúde mental do caos e dos improvisos constantes, né? E um cuidado que é preciso ter é não cair na armadilha de uma agenda lotada. Nesse canal tem um vídeo que eu mostro para você que uma agenda lotada ela não é sinônimo de produtividade, muito menos de bons resultados.
Você quer aprender a não deixar a sua agenda lotada e não ficar amargurando fracassos? Eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo, assiste lá depois que terminar esse aqui. Beleza, então a gente tem agora a última ferramenta, que é a técnica anti-reunião. Essa técnica ela é engraçada porque eu já vi algumas pessoas usando essa técnica sem saber que elas estavam usando, né? Certa vez eu trabalhei com uma pessoa que falava assim: eu vou ali puxar um horário comigo mesmo, né? O que significa isso? Eu vou marcar na minha agenda um horário comigo mesmo, ou seja, eu vou travar na minha agenda para que as pessoas não marquem reuniões, né? Então, basicamente, esse é o princípio da técnica. Você vai marcar uma reunião com você mesmo. E aí você pode pensar, tá, beleza, eu já faço isso, eu travo a minha agenda para as pessoas não marcarem uma reunião comigo para executar o meu trabalho. Bom, isso já é excelente, mas a diferença da técnica anti-reunião é que, além disso, você vai marcar uma reunião com você e você precisa definir o tema que você vai tratar dessa reunião e esse tema ele tem que ser a sua própria agenda. Você, teoricamente, seria sua própria secretária, né? Então, você vai olhar, por exemplo, você vai marcar essa reunião num dia que você escolher e você vai olhar na sua semana anterior o que estava roubando o seu tempo, sua energia, no caso, nesse aqui, né? O que estava roubando a sua energia ou roubando o seu tempo, né? E vai analisar, né? Quando que isso aconteceu, o que aconteceu, o que está roubando a minha energia, o que eu consigo tirar, né? O que você fez que melhorou o seu desempenho, né? Por exemplo, eu vou dar meu exemplo aqui. E aqui, longe de mim ser autorreferente, porque falar sobre a gente é mais fácil quando a gente olha para esses pequenos detalhes, né? Comigo, eu descobri que eu rendia muito mais depois de um banho, né? De um bom banho ali e um cafezinho quentinho ali, logo na hora que você começa a trabalhar. Comenta aqui para mim nos comentários, né? Conta aqui para mim nos comentários. Você já percebeu alguma melhora de desempenho depois de alguma coisa que você fez, né? E aí você analisa o que você precisa eliminar, o que você poderia ter resolvido de forma diferente, né? O clássico, né? A reunião que poderia ser um e-mail. Isso acontece o tempo todo, né? Será que aquela reunião ali que vocês gastaram meia hora, uma hora, não poderia ter sido um e-mail? E à medida que você vai fazendo essas análises, você vai mantendo um padrão de registro das coisas, os padrões, né? Na realidade, você vai mantendo o registro das atividades, né? E os padrões começam a aparecer. E você começa a entender ali o que você consegue melhorar. E aí você consegue perceber, né, que alguma coisa, por exemplo, estava virando um hábito e já fazia parte da sua rotina, estava drenando a sua energia, mas você não estava percebendo. E aí você vai alinhar a sua rotina com o que realmente importa. E aí você não vai deixar as coisas, né, para última hora, né? Então, deixe esse tempo fixo ali na sua agenda. Eu costumo dizer que 30 minutos é o suficiente, né? Mas às vezes pode variar de pessoa para pessoa. À medida que você evolui, você vai conseguir fazer isso em menos de 30 minutos. Você vai conseguir fazer em 15, né? Essa técnica ela não pode ocupar um espaço muito grande na sua agenda, mas ela é uma técnica interessante para você revisitar o que você pode melhorar ali, o que você pode otimizar, além do que você pode melhorar, né, o que você pode otimizar. E aí, se você gastar muito tempo fazendo isso, aí você entra em um outro problema. Então, não é para ocupar um espaço muito grande na sua agenda essa técnica, tá? Eu sugiro fazer nas sextas-feiras, né, nos finais de semana, se você não tiver nenhuma restrição para isso, ou na segunda-feira, porque aí você olha para a semana como um todo e aí você vê o que funcionou e o que não funcionou. E agora você tem uma estratégia pensada e direcionada. Nenhuma técnica que você tentar adicionar aqui, ela vai funcionar se você ficar vivendo só em improviso, né? Você vai colocando muita coisa na sua agenda e ao mesmo tempo essas coisas elas estão soltas, elas estão desconexas, né? Essa prática, ela não é nenhum modismo, né? Quando você olha para a produtividade. Às vezes a gente começa a sentir dúvidas nisso, né? Você sente dúvidas, mas elas são ferramentas para que você tenha um controle da sua vida profissional. E ao colocar essas práticas na sua vida, né? Você vai perceber que a sua ansiedade ela vai diminuir, seus resultados vão aumentar e descansar para você vai ser uma parte essencial para um bom desempenho da sua mente. E ela vai voltar a ser aliada de você, né? Ela vai voltar a ser sua aliada
E ao invés dela ficar ali tentando te sabotar, certo? Se você ainda não me conhece, eu sou Gil Tolentino, mentor e terapeuta dos profissionais de alta performance. Nesse vídeo eu falei como você pode otimizar a sua rotina através de 3 práticas simples de serem implementadas para que você possa melhorar suas entregas, se tornando uma referência no seu trabalho e operando na sua capacidade máxima. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou mande lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, o link vai estar na descrição. E para continuar acompanhando os meus vídeos aqui no YouTube, onde eu trago conteúdo sobre como viver uma vida mais produtiva para ter mais resultados, fazendo mais em menos tempo e auxiliando profissionais a melhorarem sua performance na vida e no trabalho, já se inscreve no canal e ative as notificações para não perder nada. Nos vemos no próximo vídeo.